Atenção, esse vídeo não é uma consulta médica. Procure seu médico de confiança. Primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil. E agora, o que muda? Eu fiz uma pesquisa com os últimos artigos científicos publicados sobre o tema, além de informações divulgadas pelo CDC e pelo Ministério da Saúde. Se você quiser conferir essas informações, é só assistir o vídeo até o final. Olá! Meu nome é Vanessa Cristine, eu sou médica clínica geral e você está no canal Hipocondria. Eu já falei sobre coronavírus antes, se você quiser conferir o vídeo é só clicar no card aqui em cima. Hoje, esse vídeo tem por objetivo principal atualizar os profissionais de saúde sobre o tema, considerando que hoje tivemos a confirmação do primeiro caso confirmado de coronavírus aqui no Brasil. É um paciente que esteve na Itália, está bem, fazendo seu tratamento em casa, mas isso com certeza nos traz um alerta sobre novos casos que provavelmente podem vir a surgir nos próximos dias e semanas. Vamos lá então. Período de incubação. Os estudos têm mostrado que está em torno de 5 dias. Em relação à transmissão, ela vai até mais ou menos 7 dias após o início dos sintomas. A questão é que às vezes o paciente pode começar a transmitir antes mesmo de ter qualquer suspeita ou qualquer sintoma da doença. Algo que eu achei bem curioso em relação à fisiopatologia da infecção pelo coronavírus é que o vírus se ligaria a um receptor de uma enzima bem famosa que existe lá nos pneumócitos tipo 1 e tipo 2 do nosso pulmão. Com certeza você já ouviu falar dessa enzima. É a enzima conversora de angiotensina 2. Ao se ligar a esse receptor, ele faria com que novos receptores fossem colocados na membrana de modo a amplificar essa resposta, e isso seria responsável pelo dano alveolar e por outras complicações. Já em relação à capacidade que uma pessoa infectada pelo coronavírus tem de infectar outras pessoas, está estimada em torno de 3, ou seja, uma pessoa infectada poderia infectar outras 3. Acontece que lá na época do MERS e do SARS, que são outros coronavírus que já apareceram por aí, havia pessoas que por algum motivo tinham capacidade de espalhar para muito mais gente, como se fossem super propagadoras do vírus. Ainda não se comprovou que isso ocorra também com o SARS-CoV-2, mas é uma possibilidade para explicar por que essa epidemia está ganhando essas proporções. Em relação à imunidade, ainda também não se sabe se depois de pegar essa infecção e sobreviver, o indivíduo vai ter imunidade para todo o resto da vida ou não. Em relação aos sintomas clínicos, eles são muito variáveis, passando desde pessoas assintomáticas, que a gente nem sabe que estão com o vírus, até resfriados simples, comuns, até gripes e pneumonias muito graves, evoluindo com SARA. Em relação aos internamentos, a hospitalização tem sido mais frequente em homens com mais de 50 anos e com comorbidades, ou seja, pacientes cardiopatas, diabéticos que já têm DPOC. Ok, suspeitei de coronavírus a partir da sintomatologia de uma síndrome gripal e da viagem à China ou outros países da Ásia e Europa que tem essa transmissão já confirmada. O que eu vou fazer? Tá? Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente está se aproximando também do período de sazonalidade da influenza, da nossa gripe aqui normal, né? Então, diante de um quadro com insuficiência respiratória e com essa epidemiologia, eu vou precisar pensar nas duas coisas, tanto em coronavírus como influenza, como outras causas de insuficiência respiratória aguda. Para confirmar o diagnóstico, é necessário fazer a coleta de uma amostra de suave combinado nasofaríngeo, que vai fazer a pesquisa tanto do vírus da influenza de outros vírus, como do coronavírus no caso de ser um paciente suspeito. Já em relação às complicações dessa infecção, elas envolvem desde SARA, que é a síndrome do desconforto respiratório do adulto, até problemas cardíacos, como arritmias, até mesmo sepse, choque séptico, que tem sido o desfecho de muitos pacientes que foram a óbito. Outra complicação possível que tem sido relatada é o desenvolvimento de fibrose pulmonar, mas tudo isso ainda está em estudo. É importante relatar que em relação ao tratamento, não tem nenhum tratamento específico ainda recomendado. Tem sido realizadas pesquisas envolvendo alguns antivirais, uso de corticoides, vários tratamentos, que estão
tentando ser aí associados a protocolos clínicos, protocolos de estudo. Entretanto, nada disso ainda está comprovado. Então, até o momento atual, a recomendação é suporte ventilatório em UTI, para aqueles casos que precisem desse tipo de apoio, e seguir as recomendações de ventilação protetora para aqueles casos que evoluem com SARA. Voltando um pouquinho em relação à confirmação, é importante também lembrar que naqueles pacientes que estejam entubados, pode ser feita a pesquisa do vírus através do PCR na secreção do aspirado traqueal ou do lavado bronco-alveolar. E aí, o protocolo vai ser o mesmo da SDAG, né? Da síndrome respiratória aguda grave. Porque ali, no início dos sintomas e antes de sair os exames confirmatórios, você não tem como ter certeza daquilo que é. Então, se houver suspeita de influenza, deve ser tratado, entrado com Tamiflu, como preconiza o protocolo de influenza. Se houver a suspeita de alguma infecção bacteriana, deve ser tratado como tal. E falando de SRAG, falando de síndrome gripal, falando de influenza, isso faz a gente lembrar de notificação, vigilância epidemiológica. No caso de um paciente suspeito de coronavírus ou de influenza, de SRAG, você deve notificar a vigilância epidemiológica. Eu vou deixar os links todos aqui embaixo. Na suspeita de coronavírus, tem um link próprio do Ministério da Saúde para ser preenchido. E as amostras que forem coletadas devem ser encaminhadas ao LACEN, que são os laboratórios de referência para realizar esses tipos de teste. Junto com a amostra, você deve encaminhar a ficha de notificação impressa com os dados que foram solicitados, além de lembrar de fazer o registro no GAL, que é o gerenciador do ambiente laboratorial, que é próprio também para essas informações epidemiológicas. Parte importante: isolamento respiratório. Ao chegar um paciente já na triagem do pronto atendimento que tenha sintomas de gripe, como febre, tosse, fraqueza, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, falta de ar, ele deve ser questionado sobre viagem nos últimos 14 dias à China ou a outros países que estejam tendo transmissão do coronavírus. Essa lista é atualizada diariamente e o link para consulta também está na descrição desse vídeo. Se for um caso suspeito, já deve ser oferecida uma máscara cirúrgica a esse paciente e ele deve ser isolado nesse pronto atendimento num local ventilado com menos circulação de pessoas. Os profissionais da saúde que forem atender esse paciente devem estar paramentados com luvas, com avental descartável, com a máscara N95, especialmente essa máscara se forem ser realizados procedimentos que gerem aerossóis, como intubação, aspiração, aí é obrigatório o uso dessa máscara N95. Se esse paciente for internado, ele deve ficar num quarto isolado. Aqueles profissionais de saúde que vão atender esse paciente também devem usar a máscara N95. E esse paciente, ao sair para realizar exames ou sair do quarto, deve usar uma máscara cirúrgica. E, é claro, tá evitando de entrar nesse quarto aqueles profissionais que não têm essa obrigação de estarem ali para evitar a contaminação. E como precaução para todo mundo, vale lembrar a higiene das mãos. E não é aquela passada de água amigué não, gente. É lavar pelo menos 20 segundos, incluindo punhos, com água e sabão ou sabonete. E se não estiver disponível, com álcool gel. Também esfregando todas as partes, incluindo punhos. Isso é importantíssimo. Não apenas para coronavírus, mas para vários outros vírus respiratórios e outras doenças que a gente sabe que compartilha aí por causa da sujeira nas mãos. Eu vou deixar uma série de materiais e de links aqui na descrição do vídeo. Tem materiais do Ministério da Saúde, tem protocolo, tem ficha de notificação, tem os artigos científicos que eu comentei com vocês, tem uma série de materiais. Eu vou deixar também um resuminho que eu fiz por conta própria ali, que resume tudo isso que eu conversei aqui, tá bom? Para você ter aí salvo um PDF no seu celular e abrir ali na hora que você precisar de uma consulta rápida, combinado? Se você gostou desse vídeo, acha que ele foi importante para você, deixa o seu like, se inscreve no canal que é para não perder nenhuma novidade e apoia a gente aí com esse trabalho. Se você gostou, deixa o seu like, porque é uma forma de eu poder continuar com esse tipo de divulgação. Muito obrigada e até a próxima!